San, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Nessa videoaula nós faremos a introdução ao sistema off-grid ou sistema autônomo ou sistema isolado, no qual nós faremos a acumulação energética nas baterias ou no banco de baterias. Na prática, o banco de baterias tem a função de dar autonomia ao sistema fotovoltaico, porque você precisa ter uma autonomia para uma casa, por exemplo, em torno de 2 a 3 dias, que nós vamos ver isso. Para um sistema emergencial, um sistema que nós utilizamos, por exemplo, uma farmácia no local isolado ou telecomunicação, esse sistema aproximadamente 5 a 7 dias, porque ele não pode ficar sem energia em hipótese alguma. Portanto, uma das funções do banco de baterias é dar essa autonomia ao sistema fotovoltaico e ao usuário, obviamente. Uma outra função do banco de baterias também é estabilizar as tensões, porque nós temos aí que uma bateria vai trabalhar o tempo todo próximo de 12 volts. Ela vai oscilar muito pouco, ela fica um pouco acima ou um pouco abaixo dos 12 volts. Vamos dizer aí algo como 1,5 volt a no máximo 2 volts de diferença entre uma bateria completamente carregada e uma bateria completamente descarregada. Portanto, o inversor não consegue trabalhar com diferenças muito maiores de tensão. Portanto, o banco de baterias dá essa estabilidade também ao inversor e ao sistema por consequência. Além também de que você pode ter, por exemplo, no caso de alguns motores, um motor, por exemplo, puxa uma corrente muito alta, que é uma corrente de surto, quando o motor, por exemplo, no caso de uma geladeira, que eu tenho um compressor, e esse compressor, para tirar esse compressor da inércia, eu vou gerar uma corrente de surto, que é um pouco maior, em torno aí de 4, 5 vezes a corrente nominal da geladeira, como é o exemplo aqui. Então o banco de baterias vai suprir essa corrente, que certamente se eu não tivesse esse banco de baterias, o controlador de carga não ia conseguir enviar toda essa corrente de uma vez para esses eletrodomésticos. Então a bateria também tem essa função. Então as funções básicas: autonomia do sistema fotovoltaico para sistemas de conforto em torno de 2 a 3 dias, e para sistemas de telecomunicações, por exemplo, ou algumas localidades ou sistemas que não podem, em hipótese alguma, ficar sem energia, nós no projeto estimamos em torno de 5 a 7 dias de autonomia. Portanto, a bateria vai me dar autonomia, vai estabilizar as tensões, ela tem uma tensão estável para eu poder suprir essa energia para o meu inversor e consequentemente para os eletrodomésticos, como é o exemplo aqui. E também no que se refere a suportar um pouco mais as correntes de surto que esses eletrodomésticos que possuem motores, por exemplo, vão utilizar. Então a bateria, o banco de baterias me dá toda essa autonomia. Nós teremos, obviamente, o painel fotovoltaico também, que já foi estudado em aulas anteriores. Nós falaremos sobre o controlador de carga e falaremos também sobre o inversor. Com relação ao controlador, ao painel fotovoltaico, vamos lembrar que, primeiramente, um painel fotovoltaico de 36 células, que vai me gerar em torno de 18 volts, recordem daquelas primeiras aulas que nós falamos de painéis fotovoltaicos, em que eu disse que cada célula gera aproximadamente meio volt. Portanto, se cada célula, em média, gera em torno de meio volt, 36 células vão gerar em torno de 18 volts. E por que é importante saber isso? Porque se eu tenho um banco de baterias de 12 volts, por exemplo, a tensão correta para que eu possa carregar essas baterias é em torno de 50%
acima da tensão do banco de baterias. Então, por exemplo, nesse caso que o banco de baterias tem 12 volts, a tensão correta que eu preciso disponibilizar para o meu controlador de carga. Depois o controlador de carga vai disponibilizar uma outra tensão para poder carregar essas baterias. Mas o meu painel fotovoltaico precisa entregar em torno de 50% acima dessa tensão do banco de baterias. Então, por exemplo, se a tensão do meu banco de baterias é 12 volts, eu, obviamente, 50% a mais, eu precisaria de 18 volts para carregar corretamente esse banco de baterias. 18 volts eu preciso de um painel fotovoltaico de 36 células. Por isso que é importante saber que cada célula vai gerar em torno de meio volt. Portanto, eu consigo aqui classificar já, em função da tensão do meu banco de baterias, qual é o painel fotovoltaico e, consequentemente, a quantidade de células que eu vou utilizar. Por exemplo, se o banco de baterias é de 12 volts, eu preciso, com 50% a mais de 12, um painel fotovoltaico que me gere em torno de 18 volts, que seria esse aqui de 36 células. Já se eu tiver um sistema fotovoltaico em que o banco de baterias trabalhe com 24 volts, é a mesma regra. 24 volts, 50% acima de 24 volts, eu terei quantos? 36 volts. Ou seja, para carregar um sistema fotovoltaico em que o banco de baterias tenha 24 volts, o que eu faço? Eu utilizo um painel fotovoltaico que me gere 50% a mais de 24, que seria quanto? 36 volts. Para um painel fotovoltaico gerar 36 volts, como cada célula me gera em torno de meio volts, para gerar 36 volts eu precisaria de 72 células. Ou seja, eu precisaria de um painel fotovoltaico de 72 células. Ou eu poderia também, que é o mais comum, eu utilizar um painel fotovoltaico de 18 volts, só que eu coloco dois painéis fotovoltaicos em série. Colocando dois painéis fotovoltaicos em série, eu tenho de 18 volts, eu terei 36 volts, que também iria carregar corretamente o meu banco de baterias. Iria entregar a tensão correta para que o controlador de carga pudesse administrar essa energia e enviar e controlar essa energia para o meu banco de baterias. Aliás, atualmente, os sistemas fotovoltaicos é muito comum se utilizar 12 e 24 volts. 48 volts está caindo em desuso. Na última Canton Fair, na China, nós percebemos que praticamente não existe mais os sistemas de 48 volts. São mais comuns os sistemas, os inversores, tanto os inversores normais como controladores de carga maiores ou aqueles menores, os mais avançados, os menos avançados, inversores híbridos. Não importa o tipo de equipamento, eles estão trabalhando hoje com 12 ou com 24 volts. É muito difícil você partir para 48 volts, como era comum até um tempo atrás. Então hoje o mais comum é trabalhar com 12 e 24 volts no banco de baterias. Eu particularmente, nos projetos, eu costumo trabalhar com 24 volts. Inclusive os americanos costumam dizer que banco de baterias de 12 volts é para brinquedo. Tem algumas situações que você pode até utilizar 12 volts, mas o 24 volts, do meu ponto de vista, é a tensão mais adequada para sistemas fotovoltaicos isolados. E eu sempre dou uma certa prioridade por conta dos equipamentos que são mais comuns. É mais fácil você encontrar um equipamento de 24 volts ou de 12 volts. Os controladores de carga do tipo PWM, que são os mais comuns hoje, tem alguns tipos de controlador de carga que eu não vou nem citar no treinamento porque não são mais úteis, você não encontra mais, né? Então já estão obsoletos. Você vai ter o controlador de carga PWM, todos são PWM, só que uns têm e outros não a função MPPT, que nós vamos estudar um pouco à frente, Maximum Power Point Tracker, ou SPMP, que é a tradução do MPPT, seguidor do ponto de máxima potência. Maximum Power Point Tracking, ou seguidor do ponto de máxima potência. Isso aqui é um algoritmo que alguns controladores de carga PWM possuem,
que vai fazer com que o controlador de carga consiga otimizar a quantidade de energia e ele consegue transmitir do painel fotovoltaico para a bateria em torno de 20 a 30% a mais energia do que um controlador de carga que não tem essa função, esse algoritmo MPPT. De acordo com os preços que nós estudamos hoje, é praticamente inviável utilizar controladores de carga que não tenham a função MPPT. Hoje praticamente todos os nossos projetos já saem com controladores de carga do tipo MPPT, com o algoritmo, com a função MPPT, que é a mesma função que os inversores interativos, que nós vamos estudar nas aulas de sistemas conectados à rede. Todo sistema conectado à rede já tem a função MPPT, tá? Que busca o ponto de máxima potência. Isso eu vou explicar em detalhes para o treinando. Temos o banco de baterias, que eu já expliquei agora, com baterias de chumbo ácida selada ou aberta. A mais comum, como eu já disse anteriormente, é aberta, é a que nós encontramos no mercado. Apesar que há os chineses começaram a fabricação das baterias AGM, como eu disse anteriormente. Então vamos aguardar aí, ao que parece o preço vai cair bastante. Aí quem sabe nós vamos começar a utilizar mais as baterias seladas do que as baterias abertas. Porém, no momento, as baterias abertas do tipo chumbo ácido são as mais utilizadas nos sistemas fotovoltaicos. E para finalizar, o inversor senoidal, que também é muito parecido, se nós fizermos uma analogia com o controlador de carga, com ou sem a função MPPT. O inversor, você tem dois tipos hoje. O que tem o inversor senoidal puro, que me gera uma onda pura, uma onda senoidal perfeita, ou modificado, que me gera uma onda senoidal modificada, que eu vou explicar um pouco à frente como funciona. Atualmente, todos os nossos projetos estão utilizando inversor senoidal puro. Não utilizamos mais inversor senoidal de onda modificada. O mercado já não está aceitando muito mais isso. E o inversor senoidal puro, ele não tem limitação alguma. Já o modificado tem alguns equipamentos que eu não consigo utilizar ele. Vamos primeiro ao controlador de carga. Quais são as principais funções de um controlador de carga? Primeiro, impedir a corrente reversa da bateria para o painel solar durante a noite. Percebam que durante a noite, o que pode acontecer? Durante o dia, obviamente, o painel fotovoltaico, o módulo fotovoltaico, ele gera energia que vai ser controlada pelo controlador de carga e vai enviar essa energia para a bateria. Muito bem. Durante a noite, agora nós temos que recordar as características do painel fotovoltaico. Lembrem que o painel fotovoltaico é composto por células e as células de silício, nesse caso aqui um silício policristalino, é um semicondutor. E o semicondutor, como eu já disse nas primeiras aulas sobre painel fotovoltaico, se ele não tem o sol que está fazendo com que ele gere energia, durante a noite ele pode se transformar numa carga, que é mais ou menos o que acontece no efeito hotspot, que nós estudamos anteriormente. Nos sistemas antigos, quando os controladores de carga não possuíam essa função, nós tínhamos que colocar um diodo de bloqueio, de tal forma que durante a noite a energia das baterias não retornasse para os painéis fotovoltaicos. O controlador de carga não controlava isso. A energia que estava na bateria durante a noite, durante o dia o painel fotovoltaico enviava energia para a bateria e durante a noite acontecia o contrário. Se eu não colocasse um diodo de bloqueio, a energia retornava passando pelo controlador de carga e chegando novamente ao painel fotovoltaico, ou seja, eu perdia parte da minha energia aquecendo novamente o painel fotovoltaico, que não tem função alguma. Então nós utilizávamos um diodo. Atualmente, mesmo os controladores de carga mais baratos, mais simples, ele já possui essa função e ele não deixa, ou seja, ele impede que ocorra essa corrente reversa da bateria para o painel fotovoltaico. Ele também evita a sobrecarga da bateria, desconectando o painel das baterias. Como funciona isso?
Existe um algoritmo, existe uma maneira correta de você carregar cada tipo de bateria. Então, por exemplo, uma bateria de chumbo ácido, ela tem um algoritmo, ela tem uma forma em que o fabricante diz: essa bateria de chumbo ácido precisa ser carregada dessa maneira. Nós vamos estudar isso ainda. E o controlador de carga tem essa função importante. Imagine, por exemplo, um sistema fotovoltaico bem projetado, nós já percebemos que em torno de 3 horas, entre 2 e 3 horas da tarde, salvo se não passaram vários dias sem sol, normalmente um sistema bem projetado, as baterias estarão carregadas em torno de 2 horas, entre 2 e 3 horas da tarde. Então o que acontece? Imagina que às 2 horas da tarde, a sua bateria está o seu banco de bateria está completamente carregado. Se eu não tivesse controlador de carga, o que ia acontecer? Eu manteria as minhas baterias sendo carregadas a ponto de poder até ocorrer, num caso extremo, a explosão dessa bateria. E a água, o eletrólito que nós estudamos na aula anterior, que é a água mais o ácido sulfúrico, ele chega a um ponto